Associação Mulheres Avante. AMA. Olá, tudo bem? Meu nome é Luade, eu sou formada em Psicologia, sou mestre em Psicologia Forense e Exclusão Social. Atualmente sou coordenadora de um CRAS, que é um Centro de Referência de Assistência Social no município de Catu. Estamos aqui hoje para falar de um assunto que não é muito colocado, não é muito debatido, mas que afeta muitas mulheres, que é pobreza menstrual. Falar de menstruação por si só já é um desafio. Digamos que a gente tem isso tido muito ainda como um tabu. Falar de menstruação, que é um processo natural, que as mulheres vão passar praticamente metade da sua vida menstruando todos os meses, mulheres saudáveis, e ainda assim é tido como visto com muita dificuldade, é falado ainda com muita dificuldade. Na realidade, fomos ensinadas. O patriarcado tem essa força e esse domínio, e nós fomos ensinadas a nos envergonharmos dos nossos corpos, a termos nojo da nossa menstruação, a termos vergonha da menstruação. Para muitas mulheres esse é um processo, digamos que doloroso. Tem TPM, tem a questão hormonal, tem a questão psicológica, tem todas as alterações por quais as mulheres passam durante o período menstrual. Mas fora todos esses problemas, existe uma parcela que é significativa de mulheres que estão em extrema vulnerabilidade, que fora todas as questões e as dificuldades do período menstrual, não contam com o básico, que são os absorventes, que são utilizados para conter esse fluxo mensal. Mulheres menstruam aproximadamente uma média entre 3 e 7 dias, então fazendo uma média, mulheres variam entre 5 dias menstruadas por mês. Então, se você for parar para pensar e fazer um cálculo muito básico, uma mulher que precisa trocar de absorvente em média de 6 em 6 horas, com 5 dias de fluxo, ela gasta em média 20 absorventes. Eu estou falando de um absorvente higiênico descartável, como este aqui. É um absorvente que custa em média 50 centavos. É feito de plástico, algodão, cola, pelo adesivo. Bastante química, mas é o que nós estamos acostumadas a utilizar durante todo o período menstrual. Essa temática da questão da produção de lixo, da sustentabilidade, vamos abordar muito superficialmente, porque o nosso foco aqui é outro. Um absorvente desse custa em média 50 centavos. Então, uma mulher que passa aproximadamente 5 dias menstruada vai usar em média 20 absorventes e vai gastar R$10 por mês. A gente pode parar para pensar, isso tem muitas das mulheres que não tem. Aquilo que parece pouco, que parece uma besteira, que já está no nosso orçamento, para muitas mulheres isso não é possível. Algumas mulheres têm alergia, principalmente por causa desses materiais e tanta quantidade de química que existe no absorvente, nos absorventes descartáveis externos, que tem necessidade de usar absorventes internos. Esses que são um pouco mais caros, eles custam aproximadamente o dobro do valor dos absorventes descartáveis externos. Então, assim, nós temos uma problemática muito grande com relação a valores. As nossas avós, algumas mães da gente relatam que no tempo da menstruação, no tempo que elas tinham os seus ciclos ativos, utilizavam paninhos, que aquilo era lavado todos os meses e guardados e reutilizados, e a gente achava aquilo um absurdo, algo como se fosse nojento, porque a gente foi ensinada a ter essa relação, digamos que arbitrária com o nosso corpo, com tudo aquilo que é natural.
Então, a indústria vem chegando com tudo aquilo, as questões do capitalismo, a questão de marketing, tudo aquilo que seria tema para vários vídeos. Mas o que acontece é que nós somos ensinadas a ter nojo do nosso corpo. Os absorventes vêm, quanto mais malha seca, para que você não tenha contato com o sangue, para que você não saiba o que é. Então é tudo colocando de uma forma como se o nosso sangue fosse sujo, se o nosso corpo é impuro. Então, essa tradição das nossas ancestrais de usar o que usava para conter o fluxo, o que absorvia o fluxo eram os paninhos, foi se perdendo. Então, hoje temos outras opções, claro que de uma forma bem mais, digamos que segura, com tecnologia de ponta. Temos absorventes higiênicos reutilizáveis, que são sustentáveis, que não causam dano ao meio ambiente, que uma pessoa vai passar muito tempo utilizando um absorvente desse, que é feito de tecido, que não agride a pele, que não causa alergias, mas tem um custo um pouco maior. Algumas marcas, essa é considerada uma das melhores, um absorvente desse custa aproximadamente R$40. E para um fluxo, para conter o fluxo menstrual durante 5 dias, a pessoa precisaria de uma média de 10 absorventes, no mínimo, para o fluxo mensal, porque ele demora um pouco mais para enxugar, tem que lavar, tem toda essa questão. Temos também as calcinhas absorventes, que é feito do mesmo material que os absorventes externos. Elas são de um material impermeável, tem esse fundo que absorve completamente o fluxo. Para mulheres que têm um fluxo de leve a moderado seria o ideal, mas tem um custo bastante alto. Uma calcinha dessa custa em média entre R$60 e R$80. E temos os coletores menstruais. Esses custam um razoável, com material seguro, de silicone, que não vai causar dano, que não tem química e que dura aproximadamente 10 anos. Um coletor desse custa aproximadamente R$35. Se for fazer um cálculo com relação aos absorventes higiênicos, se a mulher utilizar absorvente descartável externo, com 3 meses e meio ela consegue comprar o valor desse absorvente, compraria o coletor, que duraria 10 anos, que não causaria tantos danos à nossa saúde, porque não é químico, e proporcionaria uma relação melhor com o nosso corpo. Então a gente começa a refletir a respeito disso. Mas e as mulheres que não têm condição para nenhum desses itens? O que é feito com essas mulheres? O que é feito dessas? Eu nem vou levar esse assunto para o âmbito daquelas que têm todos os seus direitos negados, que são as mulheres, as detentas, por exemplo, as mulheres que vivem em presídios, as mulheres em situação de rua. Essas têm todos os seus direitos violados na realidade, então vivem situações sobre-humanas. Não dá para imaginar se passar por um período desse, com todas as questões que isso envolve, e ainda ter uma preocupação com não ter o absorvente. Então eu queria focar um pouco mais nas mulheres mais jovens, nas estudantes, por exemplo. Quantas meninas têm o seu rendimento escolar prejudicado porque não tem absorventes, que são itens básicos de higiene pessoal, todos os meses, para ir de forma segura assistir às aulas. Então, pensando nessas questões, existem iniciativas que poderiam ser incluídas fora do âmbito da saúde, porque eu acredito que um sabonete, um creme dental ser considerado
um item básico de higiene pessoal e um absorvente descartável não ser, é mais uma comprovação de que as políticas públicas não foram pensadas para mulheres. As mulheres cada vez mais são negligenciadas. Se nós vamos passar mais da metade da nossa vida, aproximadamente 38, 40 anos menstruando, e o Estado não pensa nessas questões, é uma comprovação de que isso não é pensado para as mulheres. Quais as estratégias poderiam ser tomadas, ser traçadas na realidade, para que essas situações fossem modificadas? Poderia existir nesses kits de higiene básicos que são disponibilizados os absorventes. Eles poderiam ser disponibilizados nos postos de saúde. Já existem projetos de lei, alguns nesse sentido, mas que não saem do papel, que é como se não tivesse importância essa situação, como se o impacto de mulheres que não vão para a escola, que não vão para os seus trabalhos por não terem dinheiro para comprar um absorvente, que faltam trabalho, que poderiam, diaristas, por exemplo, pessoas do mercado informal, qual o impacto disso na sociedade? Mas isso ainda não é um assunto abordado. Nas escolas, por exemplo, já que a gente tá tão em alta o assunto da sustentabilidade, por que não incluir nas escolas oficinas que ajudassem as meninas a confeccionarem seus próprios absorventes? Além delas terem um contato maior com o seu corpo, com a questão do feminino, com a aceitação daquilo que se é e daquilo que é natural, naturalizar aquilo que é do nosso corpo. Eu não tenho que ter nojo da minha menstruação, eu não tenho que ter nojo do meu sangue. E ainda participar desse processo de construção, por exemplo, dos próprios absorventes. Eu trouxe aqui um exemplo de um absorvente reutilizável que foi feito pela minha avó. Um tecido qualquer de algodão que não agride a pele, que não vai causar alergias, pode ser usado, e você costura, coloca um tecido mais que absorve, como um atualhado no meio, e costura aquilo, prende, e todos os meses teria-se uma preocupação a menos. Essas meninas teriam uma preocupação a menos nesse processo. Então é algo que poderia ser pensado tanto no âmbito da saúde quanto no âmbito da educação, porque esse termo pobreza menstrual, precariedade menstrual, é algo que assusta. Nós que temos o privilégio de escolher, por exemplo, eu optei por não usar absorventes descartáveis pelas questões da sustentabilidade, por tentar estar mudando hábitos que colaborem com as questões ambientais. Eu queria produzir menos lixo, mas eu nem vou entrar nesse âmbito. Isso é uma escolha e uma possibilidade minha, um privilégio meu. E aquelas que sequer têm a possibilidade de ter um absorvente descartável, mesmo tirando a questão da produção do lixo, não ter a dignidade de passar por esse período de forma segura, de forma confortável. Então eu acho que as políticas públicas para as mulheres precisam ser mais debatidas, precisam ser faladas. São ações mínimas, por exemplo, essas oficinas nas escolas para a produção dos próprios absorventes. Isso é algo que coloca essas meninas dentro do processo, além de elas estarem sendo estimuladas nas questões do empoderamento, da aceitação do seu corpo, da questão do que é o feminino. Todas essas questões, além de estar se estruturando para as questões da sustentabilidade, que eu acho que é um ciclo. Quando se coloca uma questão, vai pensando outras, vão surgindo outras. Isso traria tranquilidade.
Então eu acho que são pequenas ações que podem ser pensadas tanto a nível da saúde quanto a nível da educação, que possibilitariam a essas meninas e a essas mulheres uma maior tranquilidade durante esse período. Que o desejo é que cada vez mais esses assuntos sejam debatidos e que políticas públicas voltadas às mulheres sejam efetivadas, né? E eu agradeço a atenção de todos. Obrigada.